Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Sabes que quando o corpo já não acredita nas tuas desculpas, ele apresenta-te uma fatura? Pois bem, vem saber isso tudo aqui no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá! Sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabias que entre 75% a 85% das consultas médicas de clínica geral têm origem em causas relacionadas com stress emocional não resolvido? E isto não é uma teoria alternativa, não é a espiritualidade dos cristais e velas. É o que a própria da Organização Mundial de Saúde reconhece há décadas e que a maior parte dos médicos não tem tempo nem formação para te dizer numa consulta de 7 minutos. Sim, 7 minutos. É esse o tempo médio de uma consulta médica em Portugal. 7 minutos para explicar o que o teu corpo acumulou durante anos. Boa sorte! Deixa-me fazer-te uma pergunta. Quando foi a última vez que te sentiste verdadeiramente bem? Não bem no sentido de estou a funcionar, estou a dar conta do recado e não estou internado ainda. Falo de bem de verdade, leve, presente, com uma energia que não depende da cafeína ou da adrenalina fabricada pela urgência do próximo prazo. Ainda te lembras? Se calhar não te lembras, pois não. E sabes o que é mais curioso? Provavelmente tens uma explicação pronta. O trabalho anda intenso. Ultimamente tem sido de loucos. Os miúdos dão muito trabalho. Há sempre qualquer coisa. Pois há. A vida é assim. Toda a gente anda cansada. Toda a gente está sempre cansada. Repara bem nesta frase. Tornamos o cansaço crónico numa espécie de medalha coletiva. Um sinal de que somos sérios, responsáveis, comprometidos, socialmente importantes. O cansaço virou uma espécie de identidade. E enquanto estamos ocupados a colecionar desculpas perfeitamente razoáveis, o corpo vai fazendo as suas contas. Em silêncio, com uma paciência assustadora. Até ao dia em que ele deixa de ter paciência. Mas eu vou pôr isto noutros moldes. Imagina que tens um cartão de crédito emocional. Cada vez que tu engoles uma emoção, cada vez que tu sorris, cada vez que esboças um sorriso ou um esgar de boca, quando tu querias era gritar, cada vez que tu dizes estou bem quando não estás, cada vez que empurras com a barriga as coisas que tinhas que fazer para o dia seguinte, tu estás a gastar deste cartão. Só que tu não consegues ver o extrato, não consegues olhar para o saldo. Durante meses, durante anos e um dia, sem aviso aparente, o corpo apresenta-te a fatura. E não é em forma de carta registada como faz o Estado. E não é de uma forma gentil ou conveniente. Aparece como uma dor nas costas que não tem explicação ortopédica. Como uma tensão na mandíbula que acorda contigo logo de manhã. Como uma fadiga que não desaparece com o fim da semana. Como uma enxaqueca recorrente que o neurologista não te consegue explicar. Ou então, como uma ansiedade que sentes no peito antes de conseguir sequer nomear o pensamento que a gerou. Isso não é fraqueza. Isso não é hipocondria. Tu não és um dramático nem estás a inventar porque estás a sentir a dor. Estás a ter uma reação. O teu corpo está simplesmente a fazer aquilo para que foi desenhado. Comunicar
contigo. O problema é que nós passamos a vida inteira a aprender a ignorar o corpo. Bem-vindos ao episódio 197 do Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e quero ser o teu companheiro de incómodo semanal. Este podcast existe precisamente para isso, para dizermos em voz alta o que muita gente pensa em silêncio e para te fazer perguntas que o teu dia-a-dia não tem coragem de fazer. Hoje o tema é o corpo. Mas não no sentido das dietas da treta, dos exercícios exagerados, dos hábitos saudáveis para pôr no Instagram. Hoje vamos falar do teu corpo como aquilo que ele realmente é. Um arquivo honesto da tua vida emocional. Um lugar onde tu guardas tudo aquilo que não processas. Um mensageiro que nunca para de trabalhar, mesmo quando tu finges que não há mensagens nenhumas para receber. Tu podes enganar a tua agenda, podes enganar os outros com um sorriso bem ensaiado, podes até convencer o teu discurso interno de que está tudo sob controlo. Mas o corpo não leu o teu comunicado. Ao longo deste episódio eu quero percorrer contigo 3 territórios essenciais. Primeiro, quero olhar para o que a ciência, e que ciência, tem a dizer sobre a forma como as emoções se instalam no corpo e o que é que acontece quando ficam lá. Depois quero falar-te de ferramentas concretas e práticas que vais poder começar a usar, como sempre, como máximo objetivo do Quem Cala Consente. E no final, quero ir a um sítio mais fundo contigo, um lugar íntimo onde mora a pergunta que toda a gente evita. Porque este episódio não é sobre sintomas, é sobre o que está atrás dos sintomas, é sobre ti. E se chegaste até aqui, se este tema te tocou, antes de eu sequer ter dito metade do que trouxe para hoje, então já sabes que o teu corpo reconheceu algo neste convite. Houve o convite e vamos falar com o teu corpo. Olhas para o espelho e pintas o sorriso. O corpo pesa, mas tu dizes é preciso. Tão preciso. Inventas contos para justificar a dor, mas a tua pele baça já pede um favor, por favor. Dizes é só hoje, é só mais um bocadinho, mas tropeças de cansaço no teu próprio caminho. Teu caminho. E esse silêncio que te devia proteger. É cela fria onde começas a morrer. Engolas as palavras para manter a ilusão, mas o peito grita forte a bater na solidão. O teu corpo já não cai nas tuas tretas, nas tuas desculpas estão obsoletas. Esse silêncio virou tua prisão, onde trancaste o teu próprio coração. Diz-me cá, meu bem, desfaz esse laço. Quem serias tu sem este cansaço? Quem serias tu? Vou começar por te dizer uma coisa que a medicina ocidental demorou séculos a admitir. O corpo e a mente não são 2 sistemas separados que ocasionalmente se cruzam. São um único sistema que nunca parou de conversar. A separação que fazemos entre físico e emocional é uma convenção cultural, não é uma realidade biológica. E enquanto continuamos a tratar o corpo como uma máquina avariada e a mente como um problema filosófico, continuaremos sempre a falhar na parte mais importante, perceber o que se passa realmente. Então vamos tentar fazê-lo. Existe um termo que os psicólogos e os médicos usam para descrever aquilo que acontece quando o sofrimento emocional se manifesta através de sintomas físicos reais. Chama-se psicossomatização. E repara bem nisto, os sintomas são de facto reais, não são imaginados, não são exagerados. A dor é genuína, a fadiga é genuína, a tensão é genuína. O que não existe é uma causa orgânica que os explique isoladamente.
A causa está algures onde o raio-x não consegue observar. Estudos publicados no Journal of the American Medical Association estimam que cerca de 1/3 de todos os sintomas físicos apresentados em contexto médico não têm explicação orgânica identificável. 1/3. Portanto, não é uma coisa residual, é estrutural. E o mecanismo por trás disto tem um nome que vale a pena conhecer: o eixo HPA, hipotálamo, hipófise, glândulas adrenais. Este sistema é o teu alarme de emergência interno. Quando tu percebes uma ameaça, seja um carro a aproximar-se a alta velocidade, seja uma reunião difícil que vais ter ou uma discussão em tua casa, o hipotálamo dispara um sinal, a hipófise amplifica-o e as adrenais libertam cortisol e adrenalina. O teu corpo fica em modo de combate ou fuga, o coração acelera, os músculos tensionam, a digestão abranda e tu estás pronto para sobreviver. O problema é que este sistema foi desenhado para emergências pontuais e não para o stress de segunda a sexta-feira. Quando o alarme não desliga, quando o teu sistema nervoso vive em estado de alerta permanente, o cortisol crónico começa a fazer estragos silenciosos. Inflama, suprime o teu sistema imunitário, desregula o teu sono, cria tensão muscular que se instala e fica. A investigação da psiconeuroimunologia demonstra que estados emocionais prolongados como ansiedade crónica, tristeza suprimida ou raiva não expressa têm impacto direto e mensurável na função imunitária. Não é metáfora, é bioquímica. Mas eu quero levar-te ainda mais fundo nesse corpo, que é teu. Porque há um homem que mudou completamente a forma como nós entendemos isto hoje. Wilhelm Reich foi um psicanalista do século XX, discípulo de Freud, certo, que chegou a uma conclusão radical para a época. As emoções não ficam na cabeça. Ficam no corpo, literalmente. Quando uma criança aprende que chorar é fraqueza, que a raiva é perigosa, que mostrar medo é inadmissível, o corpo desenvolve o que Reich chamou de armadura muscular. Tensões crónicas, posturas defensivas, padrões de respiração superficial que funcionam como um escudo físico contra emoções que não foram permitidas sentir. Imagina uma espécie de colete de forças feito de músculo. E isso é o que nós carregamos todos. E não sabemos. Andamos pela vida com este peso, chamamos-lhe personalidade, ou feitio, ou qualquer coisa assim. Depois, Lowen, mais tarde, desenvolveu a bioenergética a partir do trabalho de Reich, que descrevia aos seus pacientes e conseguia ler a história emocional deles apenas pela forma como respiravam, pela rigidez dos ombros, pela tensão na mandíbula, pela maneira como os joelhos bloqueavam o contacto com o chão. O corpo é uma autobiografia. Cada tensão é um capítulo que não está resolvido. Eu podia ficar a falar-te sobre isto durante imenso tempo. A ciência diz-te isto e diz-te muito mais. É reconfortante por um lado, porque mostra que não és fraco, que não estás a exagerar, que há mecanismos reais, mensuráveis, cientificamente provados, compreensíveis por trás daquilo que sentes. Mas é desafiador, porque implica responsabilidade, porque se o teu corpo é um mensageiro, alguém tem de estar disponível para receber as mensagens, e esse alguém só pode ser tu. A questão já não é porque é que tu te sentes assim, a questão é, estás pronto para te ouvir? A mente é a atriz que decorou o guião, mas os teus ossos dizem não, dizem não, dizem não. Arrastas os teus pés num palco de ansiedade, vender o teu tempo para comprar falsidade. O cansaço não é falta de um sono profundo, é tua própria essência a esconder-se do mundo, fugir do mundo. E esse silêncio que te devia proteger, é cela fria onde começas a morrer. Engoles as palavras para manter a ilusão, mas o peito grita forte a bater na solidão. O teu corpo já não cai nas tuas tretas, nas tuas desculpas tão obsoletas. Esse silêncio
esse laço. Quem serias tu sem este cansaço? Chegamos à parte que eu sei que muita gente podia estar à espera. A parte do então, o que é que eu faço com isto? E antes de eu te responder, quero dizer-te uma coisa importante. O que vais ouvir a seguir não é uma lista de truques de bem-estar. Não é uma coleção de dicas que vais guardar algures e nunca mais voltar a ver. O que eu quero partilhar contigo são ferramentas que têm uma base científica sólida, que foram desenvolvidas e refinadas ao longo de décadas de trabalho clínico e que só funcionam se houver uma coisa fundamental da tua parte: intenção real. Não o faças por curiosidade. Não o faças por boa vontade. Intenção real de te encontrares contigo próprio num sítio que provavelmente tens evitado há muito tempo. Dito isto, vamos a isso, sabendo que podes encontrar tudo o que vamos falar e muito mais num workbook gratuito neste tema tão importante que eu preparei para ti em mportela.substack.com. Vais lá e podes acompanhar este episódio com prática funcional. A primeira ferramenta que eu quero que conheças chama-se escaneamento ou scanner corporal. Foi desenvolvida e sistematizada por um biólogo molecular dos anos 70, que aliás criou o Mindfulness Based Stress Reduction. Este programa foi estudado em centenas de ensaios clínicos e os resultados são consistentes na redução da dor crónica, ansiedade e tensão muscular. E atenção, este scanner corporal não é meditação no sentido em que muita gente imagina. Tu não precisas de uma almofada especial, nem de uma vela, nem de incenso, e muito menos de uma aplicação cara no teu telemóvel. Precisas de 5 minutos e de um sítio onde te possas sentar ou deitar sem ser interrompido. E eis como funciona. Tu sentas-te, fechas os olhos, respiras fundo 3 vezes, devagar, e depois começas a percorrer o teu corpo com atenção, de baixo para cima. Começas nos pés, observas, atenção, há frio, há formigueiro. Não tentes mudar nada, apenas nota. Depois sobes para as pernas, para o abdômen, para o peito, para os ombros, para o pescoço, para a cara, para a cabeça, sem julgamento, sem pressa, um bocado de cada vez. O que estás a fazer é criar um canal de comunicação com o teu corpo que provavelmente está fechado há anos. E o que vais descobrir pode surpreender-te. Há zonas do teu corpo onde nunca reparaste que sentes uma tensão permanente ou uma rigidez permanente. Coisas que tu provavelmente achavas que eram normais. Uma contração da mandíbula que só notas quando paras de falar para notar. Um aperto no peito que confundes com cansaço. Estes são os recados que o teu corpo te vai deixando enquanto tu andaste ocupado. A segunda ferramenta, já falamos várias vezes dela no Quem Cala Consente. A respiração costodiafragmática. A técnica é muito simples. Inalas pelo nariz durante 4 segundos, seguras durante 2 segundos, expiras pela boca durante 6 a 8 segundos. Isto para treinares. Se quiseres relaxar, fazes 4, 7, 8 segundos. Se quiseres apenas meditar, fazes 6, 6, 6 segundos. Se conseguires meditar mais intensamente, tenta ir longe, faz 9, 9, 9. Se quiseres mais detalhe, certamente vais encontrar no workbook ou em episódios anteriores do Quem Cala Consente. A terceira ferramenta vem diretamente da bioenergética de Lowen e chama-se enraizamento ou grounding. A ideia central é aparentemente simples, mas profundamente poderosa. Tentar reconectar o teu corpo com a terra, com o peso, com a gravidade. Lowen observou que pessoas com grande carga emocional tendem a viver acima do pescoço, dentro da cabeça, no pensamento, na análise, na racionalização. Completamente desligadas da metade inferior do seu corpo. E a metade inferior do corpo é onde mora a estabilidade, a segurança e a força. O exercício mais básico de enraizamento é este.
tiras os sapatos, ficas de pé com os pés paralelos à largura das tuas ancas, dobras ligeiramente os joelhos e deixas o peso do teu corpo cair sobre os calcanhares. E simplesmente ficas ali a respirar, a sentir o contacto dos pés com o chão. Se quiseres intensificar, dobra um pouco mais os joelhos, até sentires uma ligeira vibração nas pernas. Esta vibração é o teu sistema nervoso a libertar tensão acumulada. É o corpo a fazer aquilo que sabe fazer quando tu deixas fazer alguma coisa por ele. Parece pouco? Acredita, não é. A quarta ferramenta eu não a vou detalhar porque falamos dela em quase todos os episódios do Quem Cala Consente. Utiliza o diário de pensamentos. Não é um diário de sensações físicas, de emoções, de vidas, de histórias. É o diário do que tu quiseres. É o lugar onde de forma manuscrita tu registas o que sentes, as sensações que tens, sejam físicas, sejam emocionais. Com o tempo, e é surpreendente a rapidez com que isto vai acontecendo, começas a notar padrões na tua vida. Começas a perceber o que é que o corpo te andava a tentar dizer. E por fim, quero que pares um momento e pergunta ao teu corpo, agora, onde é que está a atenção neste exato momento? Não precisas de andar a fechar olhos, nada, simples, verifica, sente o teu corpo, afinal de contas, é o teu corpo. Sentes os ombros subidos, a respiração superficial, os músculos tensos, a mandíbula contraída. Nota no teu corpo. Dá-lhe espaço na tua vida, sem julgamento. Quem serias tu? A exaustão não é um troféu, meu bem. Não é medalha para mostrar a ninguém. É tua alma a dizer basta. É a hora de quebrar o teto que te afasta do que tu és. Do que tu és. Do que tu és. O teu corpo já não cai nas tuas tretas, nas tuas desculpas tão obsoletas. Esse silêncio virou tua prisão, onde trancaste o teu próprio coração. Diz-me cá, meu bem, desfaz esse laço. Quem serias tu sem este cansaço? Sem este cansaço. Quem serias tu? Acorda. Quem serias tu? Acorda. Pois é, a armadura que tu carregas, essa tensão crónica, que já falamos no episódio anterior em que falamos do transe moderno, esse cansaço que nunca passa, essa distância de ti mesmo, não é um defeito. Foi uma solução. Foi a resposta mais inteligente que tu encontraste, numa altura da tua vida em que não tinhas mais nenhuma. Quando o ambiente não era seguro para sentir, fizeste isto. Quando mostrar vulnerabilidade tinha um custo demasiado alto, fizeste isto. Quando aprendeste de forma muito concreta que certas emoções podiam ser perigosas, fizeste isto. O teu corpo aprendeu e protegeu-te. O problema é que essa armadura que um dia te salvou, hoje é a tua prisão. E o corpo, este mensageiro incansável, chegou ao limite de carregar o peso de tudo aquilo que nunca foi dito, que nunca foi chorado, que nunca foi verdadeiramente sentido. Há uma pergunta com que te quero deixar agora, nesta reta final do episódio. Quem serias tu sem o teu cansaço? Não o tu funcional, não o tu produtivo, não o tu que gere, que resolve, que aparece para todos, menos para si mesmo. Quem serias tu realmente sem o peso dessa armadura que carregas à tua volta? Fica com esta pergunta, deixa-a trabalhar em ti. E vamos voltar a ver-nos no próximo episódio para a semana. Se ouviste até aqui, já sabes que este episódio não era sobre dores nas costas, nem sobre técnicas de relaxamento. Era sobre ti, sobre a coragem silenciosa que é necessária para parar, olhar para dentro e admitir que o corpo
tem estado a falar e nós não temos estado a ouvir. Essa coragem existe em ti, utiliza para te ouvires a ti mesmo. Era uma coragem que já estava antes de ouvires o episódio. E tu podes partilhar a ideia com outras pessoas partilhando este episódio e, obviamente, subscrevendo o Quem Cala Consente. Onde quer que tu estejas a ouvir, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, onde quer que seja, porque cada subscrição é uma forma de tu dizeres a ti mesmo que queres continuar a fazer um trabalho contigo mesmo todas as semanas e que estás para aturar esta pessoa que está deste lado a dar-te murros no estômago de realidade. O teu corpo já sabia que precisavas de estar aqui hoje, confia nele um pouco mais a partir de agora, e é por teres estado comigo que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Se quiseres saber mais, vai ao Substack, onde vais encontrar o workbook que podes utilizar para ir bem mais longe em toda esta temática tão importante. E podes usar também os comentários para falar comigo, dizer-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Quem vive tua voz em liberdade. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.